E hoje trago notícias importantes, finalmente. Estudos indicam que há Finalmente, algum dia viva! havia de ser útil. Festa! Estudos indicam que há um novo sintoma no rol já extenso de sintomas de Covid-19. Está provado que o vírus aumenta também a criatividade. A sério, é que o nível de imaginação que tem sido detectado nas fake news a propósito da pandemia devia ser estudado pela ciência. O boato mais recente que encontrei, e é dos meus favoritos já, foi este. Um vídeo de uma família mexicana nos Estados Unidos afirma que foram curados com um remédio caseiro, 3 aspirinas de 500 gramas, dissolvidas em sumo de limão, com mel, tomate quente, e no dia seguinte estavam todos bem. Primeira questão, há aspirinas de 500 gramas? Devem ser produzidas num laboratório no entroncamento, não é? Deve ser uma coisa assim deste tamanho. Não, para já são miligramas ou microgramas, normalmente, não é? Portanto, 500 gramas é meio quilo, estamos a falar de meio quilo de aspirina, não é? E depois tomar 3 dessas, portanto, quilo e meio, é coisa para matar, não é? Se calhar é por isso que o coronavírus passa, atenção, a pessoa falece e fica automaticamente curada de todas as patologias que tinha. O sumo de limão com mel é só para ajudar aquilo a escorregar melhor, não é? Porque no fundo estamos a engolir uma aspirina do volume de um pão de Mafra, não deve ser fácil. Mas esta história dos líquidos quentes serem fortes armas contra o Covid já vem de longe e já foi até tratada no polígrafo da SIC. Analisamos agora uma publicação que é apresentada como sendo de utilidade pública e que diz, por exemplo, que beber água ou chás quentes mata o coronavírus, que é fraco e que não resiste ao calor. Esta e outras informações, que se baseiam num suposto artigo de um investigador chinês, estão a gerar muitas dúvidas. O investigador chinês que investigou no mesmo sítio que aquelas nossas bisavós que tratavam tudo com uma canja de galinha a escaldar, não é? Andaram na mesma faculdade. O que seria o mundo inteiro parado por causa de uma coisa que afinal se tratava com um chá de cidreira bem quente, não é? Era ridículo. Pois é. Aliás, isto pode servir para alimentar novas teorias da conspiração. Os chineses inventaram o coronavírus para poderem exportar mais chá para o Ocidente. Como se não bastassem as máscaras e os ventiladores, aquela malta ainda vai enriquecer com chá. Depois, esta coisa de dizer que o vírus é fraco, parece má ideia, não é? É como termos de ir para um combate com o Hulk, não é? Aquele gigante verde, e começar a dizer que ele não é assim tão musculado, que até é fraquinho, e de certeza que passa mal com o calor. Sim, fiem-se na Virgem e não corram. Seguimos com outra publicação que avança com uma espécie de autoteste para saber se está infectado e que qualquer um pode fazer em casa. Esta mesma publicação, que cita especialistas, informa que beber água de 15 em 15 minutos diminui o risco de contágio. Será verdade? Diminui o risco de contágio com uma infecção urinária, provavelmente é isso. E também diminui o risco de desidratação e de problemas renais em geral, e já não é nada mau, sempre são menos 3 motivos para irmos ao hospital. Já repararam que os especialistas citados são sempre de lugares muito distantes, não é? Da China, do Japão, que assim não nos passa pela cabeça e ter que lá, ou ligar lá, para confirmar. Os truques que dão lá em Portugal. No Japão em Portugal. Em Portugal dizem que... Exatamente, lá eles dizem o Dr. Silva, não é? Recomenda isto, um doutor de Portugal, e nós cá dizemos, foi o Dr. Kawasaki que disse, ele deve saber. Apresenta conselhos excelentes e sérios de médicos japoneses. Toda a gente deve garantir que a sua boca e garganta estejam úmidas e que nunca fiquem secas. A receita é simples, é necessário beber uns golos de água a cada 15 minutos, pelo menos. A explicação apresentada é esta. Mesmo que o vírus entre na boca, o facto de beber água ou outros líquidos transporta-o, através do esófago, para o estômago. Quando estiver na barriga, o ácido do estômago matará o vírus. Olha, eu vou beber água. Eu sabia por causa das coisas. Olha, a Carla já está a tratar disso. Eu sabia que a água fazia muito bem a tudo. Não pensei que fosse tão bem assim. Por outro lado, se o ácido do estômago mata o vírus, mais valia fazer-se umas cápsulas ou um xarope com ácido gástrico, não é? Não há de saber pior que o óleo de fígado de bacalhau. Nós aguentamos. Bom, mas chega de água. Vamos para um boato que parece ter sido criado por alguém que bebeu vinho, muito vinho. Uma notícia que se fazia acompanhar pela sugestiva fotografia de um grupo de enfermeiras esticando o dedo do meio, não é? Não sei se estão a ver. Enfermeiras mal criadas, portanto. Como se imagina, a fotografia causou agitação nas redes sociais. 4 profissionais num gesto de insulto e provocação. Na legenda pode ler-se que se trata de uma mensagem
da equipa de serviço na urgência de Coimbra para a Ministra e Diretora-Geral da Saúde. Vamos fazer chegar esta mensagem às destinatárias. O Polígrafo SIC investigou. A imagem é verdadeira, mas refere-se a outra situação. Na verdade, foi registada a 17 de março num hospital francês por um grupo de técnicas de saúde. A brincadeira não era contra qualquer autoridade, mas sim dirigida ao vírus. Era engraçado que houvesse técnicas de saúde francesas com vontade de insultar Marta Temido ou a DGS. Provavelmente aquele canal Temido, francês... é Marta Temido. Sim. Provavelmente aquele TF1 passou uma entrevista legendada do Rodrigues de Carvalho à Ministra da Saúde e os franceses ficaram muito indignados. De qualquer forma, a própria fotografia original é um bocado parva, não é? Acreditar que o vírus fica muito perturbado com um manguito é quase como acreditar que se dissolve em água quente, não é? Bom, depois é muito também... suscetível. Não seja assim, é um vírus suscetível. Fica amoado e vai para dentro. É sim, então não brinco mais. Vou-me embora. Agora estão a chamar nomes. Depois temos também os boatos sobre as pessoas mais suscetíveis, cá está, de apanharem coronavírus e as menos. É dito que a cor da pele dos africanos tem anticorpos 3 vezes mais fortes, poderosos e resistentes do que a pele dos brancos. Isto, por acaso, se fosse verdade, era uma bela chapada de luva branca do Marega àqueles adeptos que o insultaram há uns meses em Guimarães, não é? Chamem-me nomes à vontade, pelo menos eu não apanho coronavírus, ao contrário de vocês, seus branquelas, seus pálidos. Mas parece que, infelizmente, para os africanos não é verdade. Aliás, já temos casos bastante famosos, como o ator Idris Elba, ou o basquetebolista Rudy Gobert, ou até o jogador da Juventus Matuidi, que desmentem esta teoria, não é? Porque apanharam coronavírus. Mas vamos deixar num entendido na matéria responder. Não existe evidência científica que apoie este rumor, disse à France Press o diretor do Instituto Pasteur em Dakar, no Senegal. Etnicidade e genética não têm qualquer influência na recuperação do vírus. Foram perguntar a um especialista do Senegal, que é para ser duplamente credível. Por um lado é diretor do Instituto Pasteur e por outro é ele mesmo um africano, por isso sabe do que fala. Um diretor do Instituto Pasteur na Rússia não tinha tanto impacto, não é? Não inspirava tanta confiança. Mas as minhas notícias falsas favoritas são as que metem política à mistura, como esta. É uma acusação que foi lançada nas redes sociais. Será verdade que Marcelo Rebelo de Sousa usou o Falcon do Estado português para resgatar os netos da China? Onde é que terão ido buscar esta ideia? E será que foi o próprio Marcelo a pilotar o Falcon, tipo numa noite de insónia, dirigiu-se ao aeroporto de Figo Maduro, meteu-se no avião e lá foi ele? Vou buscá-los, vou buscá-los. O Presidente não é de mandar os outros fazer, faz ele, pronto, não, trata de tudo. Mas neste caso, eu pensando bem, até consigo perceber onde é que começou esta história, esta invenção. Deve ter sido com estas declarações. Uso máscara, isso é uma ideia que me veio até um bocadinho daquilo que os meus netos me contaram que foi a lição da China. Portanto, como quem conta um conto acrescenta um ponto, a história rapidamente se transformou nisto. Depois coloca entre aspas, como sendo uma citação, o que disse o Presidente. Apenas sei do que se passou na China pelo que os meus netos me contaram. E continua, nunca tendo referido que em janeiro de 2020 o Falcon da Força Aérea Portuguesa foi resgatar os seus netinhos à China. Netinhos é uma expressão carregada de desdém, não é? E dá logo para perceber que é falso, não é? Porque nenhuma notícia verdadeira diria netinhos. A não ser que viesse publicada naquelas revistas hiper Disney, não é? Do tipo ou então que fosse daquele cantor brasileiro, o Netinho. Sim, há uns tempos esteve doente, é verdade, aí era verdade. Para finalizar, a minha notícia favorita tem a ver, aliás, com um comentador residente do nosso programa e da nossa rádio, Fernando Medina. Vejam só o que dizem sobre ele no Brasil. Quando o filho de Bolsonaro culpou a China por causa do coronavírus, houve repercussão no mundo todo. Agora o prefeito de Lisboa, em Portugal, fala a mesma coisa e explica com detalhe como a China espalhou o vírus para o mundo. E aí, o que me dizem sobre isso? A pergunta desta mulher, que mora na cidade de São Gonçalo, no estado do Rio de Janeiro, tem uma resposta. O que escreve é falso, como fica provado, logo, no vídeo que anexa à publicação. Este vídeo. Não me venham com a treta de querer ilibar os chineses dos disparates que fizeram. Como vemos, o vídeo não tem Fernando Medina a falar. O protagonista do vídeo é Camilo Lourenço, jornalista e comentador português, sobretudo de assuntos económicos. Isto sim é uma visão assustadora do futuro. Camilo Lourenço como Presidente da Câmara de Lisboa e se calhar
Fernando Medina, como comentador de assuntos económicos. Isto é pior do que aquelas notícias que dizem que a vacina contra o Covid só chega em 2036. Eu não sei se é pior ser comparado com o filho de Bolsonaro ou confundido com o Camilo Lourenço. Fernando Medina deve ter ficado muito em baixo com isto tudo. Eu tenho de lhe dar um abraço na sexta. Acho que isso não se pode. Não pode. Não, virtual. Extremamente, extrema.